Nos últimos 10 anos, o Brasil acabou com quase 20 mil leitos psiquiátricos nos hospitais da rede pública. Essa redução é parte de uma estratégia planejada pela reforma psiquiátrica aprovada em 2001. A lei previa ainda a capacitação de agentes de saúde para lidar com doentes mentais, suporte às famílias que passam a cuidar deles e criação de espaços específicos para tratá-los durante o dia ou em momentos de crise. Em que medida a reforma psiquiátrica vem sendo de fato implantada? Como avaliar hoje a saúde mental no Brasil? O programa Cidadania que está começando, a gente conversa com o promotor Moacir Rey, da 2ª ProSUS, que é a Promotoria de Defesa da Saúde do Ministério Público do Distrito Federal. Moacir, muito obrigada por conversar com a gente. Eu começo perguntando para o senhor sua avaliação, já que o Ministério Público tem essa função de fiscalizar essas internações. No início se comemorou muito a reforma psiquiátrica como um avanço. Na sua avaliação, esse avanço já se pode perceber para a sociedade brasileira? Ângela, o que a reforma psiquiátrica previa era justamente extinguir esses leitos de internações fechadas, em que o paciente ficava isolado da sociedade e da família, para criar uma estrutura fora do hospital, de atendimento ambulatorial, de assistência em centros de convivências, em residências terapêuticas, para aqueles que não têm a referência familiar, depois que eles saíssem do processo de internação, para serem reintegrados à sociedade. Então, o objetivo era justamente resgatar a cidadania e reintegrar o interno na sociedade. Até porque a gente via naquele momento, e ainda se vê esses depósitos humanos, não é? Ainda se vê, porque nem todos os leitos foram extintos. A reforma prevê a substituição por essa outra estrutura extra-hospitalar. Mas não foi feita essa substituição a contento, e o mais preocupante é que foram extintos muitos leitos dessa antiga estrutura dos hospitais psiquiátricos, mas não foi feita a estrutura pública substitutiva, que era justamente os centros de atendimentos psicossociais, as residências terapêuticas, as casas de acolhimentos ou centro de convivência, justamente para dar o suporte para esses pacientes. Inclusive, no caso deles terem alguma necessidade de desintoxicação, eles teriam que ser internados. Hoje a lei prevê em leitos públicos em vários hospitais, não mais concentrado num único hospital, como um doente que deve receber um tratamento multidisciplinar. Ou seja, fica diluído o leito psiquiátrico nos hospitais públicos comuns. Exatamente. E não em hospitais para pessoas com doenças mentais. Exatamente, ou justamente para não segregar, não separá-los da sociedade. Tratá-lo como um doente, mas que deve ter toda a receptividade da sociedade e da família. E aí pressupõe também que esses hospitais comuns têm que estar prontos para receber os desafios de uma doença psiquiátrica ou, como você falou, do tratamento de drogas. Eu quero até começar pelas drogas, porque nesses últimos 11 anos da lei, ao mesmo tempo que a gente viu essa redução de leitos, a gente viu um aumento gritante do consumo de drogas como crack no Brasil, que gera um desafio para a sociedade muito grande, já que essas cracolândias estão espalhadas pelos centros urbanos, gerando pessoas altamente transtornadas, não sei se esse é o termo técnico para se usar, mas pessoas que estão abaladas, fora da sua capacidade mental comum. E onde a gente leva essas pessoas hoje? Exatamente. A lei 10.216, ela é prevista para transtorno mental, que é aquele transtorno como uma esquizofrenia. Ela está sendo usada também para o caso de dependentes de drogas, justamente porque quase metade dos dependentes acaba desenvolvendo algum tipo de transtorno mental. Então, ela pode ser aplicada no caso de dependentes. No caso do crack, essa omissão estatal em fazer toda essa estrutura substitutiva, ela ficou evidente, porque aumentou significativamente o número de pessoas que precisam de tratamento, que desenvolvem um transtorno mental em razão da dependência, e o Estado não estava aparelhado para atender essas pessoas. E mais, essas pessoas se tornam até perigosas por seu contexto familiar, por seu contexto social, não é? Exatamente. São vários fatores que influenciam na ocorrência de crimes por dependentes. O efeito da droga e também o local em que ele está inserido, porque essas cracolândias, elas são muito promíscuas nesse aspecto. Então, tanto o drogado pode ser autor de crime,
como pequenos furtos, roubos para manter o vício, como ele pode ser vítima de crime também, na medida em que ele fica devedor, pode ser lesionado, até assassinado por traficantes. Hoje, bom, existe uma polêmica muito grande. Recentemente, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, chegou a fazer uma mobilização no sentido de uma internação compulsória dessas pessoas, poder passar nas ruas, pegar essas pessoas e internar, coisa que pela lei isso não é ainda permitido. Eu queria a sua avaliação, já que o senhor lida diretamente com as questões legais envolvidas nesse processo. Essa questão é bem polêmica, porque o que a Secretaria Municipal de Assistência Social do Rio fez é que foi uma resolução que determinou que os casos de crianças e adolescentes fossem abordados e fossem levados para algum abrigo, ou seja, compulsoriamente, eles teriam que ser levados para esse abrigo. No caso de adultos, agora é que está se tentando uma medida semelhante. Só que isso viola a lei, porque a lei determina que tem que ser usado o critério de análise de cada caso. Então, e todos os casos, para se ter uma internação, tem que ter um laudo do psiquiatra dizendo que é um caso de internação. E justamente, é isso, inclusive, que o Ministério Público fiscaliza. Exatamente, justamente porque a medida de internação ela é excepcional, ela tem que ser a última opção. Quando não funcionar todo o tratamento preventivo, aí sim se aplica a internação. O que acontece é que o Estado não está fazendo esse tratamento preventivo e já está partindo direto para a internação compulsória. E o Ministério Público tem dever de fiscalizar justamente porque toda internação tem que ser comunicada em até 72 horas ao Ministério Público. Então, a princípio, como promotor de defesa da saúde, o senhor é contrário a uma proposta como essa? A princípio sim, justamente porque tem que se ver caso a caso, tem que ser uma abordagem tranquila, que convença o dependente aí, e em casos extremos, aí sim se aplica a internação compulsória, que é determinada pelo juiz. De qualquer forma, em todos os casos, tem que ter um laudo psiquiátrico. E também não adianta fazer um recolhimento geral das pessoas, inclusive com as críticas que isso seria uma medida de limpeza, em razão de Copa, Olimpíadas, se você não tem toda a estrutura que a lei previu para levar essas pessoas. Não adianta pegá-las, colocá-las num lugar inadequado, porque até ou seja, virar de novo um depósito que a lei tentava evitar. Exatamente, quando fez a reforma porque psiquiátrica. a questão da recaída, da reincidência, ela é muito grande, especialmente no crack, chega a 50%. Então, nesse aspecto, como se viu até numa reportagem, eles foram abordados, foram retirados daquela cracolândia, levaram para instituições que não eram adequadas e mais da metade, no final do dia, já tinha retornado para o mesmo local. Então, falando dessas estruturas que o senhor mencionou, as chamadas instituições substitutivas, pelos dados do Ministério da Saúde que eu recolhi, 1.742 centros, falar corretamente, que o governo considera muito perto da margem do número mínimo ideal adequado. Por que, na realidade, então, é tão difícil encontrar essas CAPs? Elas estão mal distribuídas? Além de estar mal distribuída, na verdade, ela não chega ao número ideal. Por exemplo, aqui em Brasília, tem uma estimativa de ser 1 para cada 100 mil habitantes. O que estimaria aqui mais ou menos em torno de 40 CAPs. Aqui não chega nem a 1/3 disso. E essa realidade se reflete nos outros estados. Quando se fala da questão de álcool e drogas, isso piora, porque aí é um CAPS específico, chama CAPS álcool e drogas. No caso, por exemplo, no Rio de Janeiro, tem um CAPS álcool e drogas para 1.250.000 habitantes. Se você considerar que uma estimativa aproximada de 12% da população precisa de algum tratamento psiquiátrico eventual ou permanente, esse CAPS ele precisaria atender em torno de 250 mil pessoas, o que é impraticável. Então, quer dizer, essa estrutura dita como suficiente ou perto do suficiente, na verdade, está muito aquém do que deveria ser. E além dessas estruturas, se precisaria de outra coisa? Porque esses CAPs, pelo que eu entendi, são espaços onde esse paciente vai fazer um tratamento durante o dia. No caso das drogas, o senhor mesmo mencionou, muito insuficiente, ainda mais se essa pessoa não está 100% convencida do desafio que é deixar uma droga, por exemplo, como o crack. Aí fala-se em residências terapêuticas, apoio a essas famílias. Hoje o Ministério Público acompanha também essas outras, vamos dizer, ferramentas? A gente acompanha e cobra a implementação pelo Executivo, pelos governos. Só que, efetivamente, é um processo demorado, não tem o empenho que deveria se ter.
O crack pressionou os governos que passaram desde 2001 até agora, mais de 10 anos, omissos. Então, o crack tem pressionado, então agora está se começando a investir em alguma estrutura, mas isso já está atrasado. O que se investir vai ser só para compensar os anos de omissão e ainda tem muita coisa por vir no futuro. Então, é um quadro que se mostra muito preocupante. Doutor Moacir, para uma família que o senhor mencionou 12% da população em algum momento dependeria de um apoio psiquiátrico. O senhor mencionou o caso das drogas como crack, que leva grande parte de seus usuários a desenvolverem transtornos. Uma família hoje que está nessa situação, que tem um dos seus membros nessa situação, o que deveria fazer? Se a lei tivesse sido implementada, se as instituições estivessem adequadas, o fluxo seria o seguinte: uma pessoa que está com algum transtorno em crise ou está em crise em razão das drogas, do uso de drogas, ela teria que ser levada para um leito público em qualquer hospital e ir lá fazer a desintoxicação, que gira em torno de uma semana até no máximo 21 dias. Após esse processo de desintoxicação, seria reavaliado pelo médico psiquiatra para ver se seria o caso de uma internação numa instituição por um período maior, né, 6 meses ou até mais, ou se ele poderia fazer o acompanhamento ambulatorial. E esse ambulatorial seria feito justamente no CAPS, no Centro de Atendimento Psicossocial. Após esse período de internação ou de acompanhamento, o objetivo é reinserção social, então seria reinserir na família. Como em muitos casos não há o apoio da família, ou a família se afasta, ou tem medo, o que acontece? Foi previsto a criação de residências terapêuticas, no caso de transtorno, e de casas de acolhimento ou centros de convivência, no caso de dependentes, justamente para ele ser reintegrado à sociedade. E o objetivo, tanto do CAPS como desses centros, é que eles sejam na comunidade, justamente para que ele conviva com a comunidade, continue a conviver lá e seja reabilitado e reintegrado socialmente. Só que hoje essa estrutura não existe. Então pula-se toda essa etapa, o Estado é omisso e aí já parte diretamente para a internação compulsória, que deveria ser a última medida quando todas essas não resolveram. E a gente viu algumas matérias de jornal, muitas vezes trazendo, especialmente nos 10 anos da reforma psiquiátrica, casos de pessoas que depois de muitos anos nesses hospitais foram reintegrados à família. O governo anunciou em 2003 um programa específico de volta para casa, que na prática, depois de muitos anos, toma aqui o paciente, que esse paciente é seu. O governo daria um apoio a essas famílias e essas famílias, um apoio até financeiro e também social, psicológico, enfim. E essas famílias assumiriam esses doentes. Eu até peguei os dados mais recentes que eu encontrei do Ministério da Saúde, que apontam em 2012, 4 mil famílias beneficiadas por esse programa Volta para Casa. Redução de 20 mil leitos, 4 mil famílias beneficiadas, a gente está falando de 16 mil leitos que simplesmente se encerraram. Em tese, essas pessoas foram para algum lugar e essas famílias não estão tendo suporte. É essa a matemática? É essa mesma a matemática. Porque a gente vê, por exemplo, teve uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo em torno de 100 dependentes de craques, acompanhado durante 12 anos, que é mais ou menos o período da reforma. E justamente se percebeu que 1/3 deles só se reabilitou. Os outros 2/3 morreram, estavam presos, estavam desaparecidos ou continuavam como usuários. Então, a gente vê que essa falta de estrutura, na verdade, potencializa o problema. E essa realidade, esse programa, ele deve ser feito junto com outros, mas o que está sendo feito é que a gente vê nesse 12% da população, que representaria mais de 20 milhões de pessoas no Brasil, e o investimento do SUS na área de saúde mental do governo federal é em torno de 2,3%. Ou seja, talvez hoje, com a questão das drogas, o transtorno mental seja a pior doença do país e o investimento é aquém, ou seja, não é tratado como uma prioridade, como deveria ser. Existe uma estigmatização da doença mental? Existe. Existe ainda muito também pela questão do medo da violência que possa ser o efeito da droga. Então, na verdade, o que se percebe é que, como realmente não há esse tratamento preventivo, as pessoas que estão usuárias ou com transtorno, em crise, elas têm grande potencial de ser autoras de crimes
ou de vítimas de crimes, inclusive dentro da própria família, como ocorre esse medo, né? Então, realmente, há uma estigmatização e aí que é o problema, porque como o Estado é omisso no tratamento, a única vez que o Estado está intervindo em muitos casos é já na ponta, quando acontece algum crime e aí vem o Estado punitivo, né? Não o Estado para tratamento, o Estado punitivo para prender a pessoa e internar numa instituição prisional. Trocando em miúdos, a sociedade que tinha avançado no sentido de humanizar o tratamento desses doentes, agora começa a querer retroceder e interná-los de volta, porque afinal a gente também não quer essa violência espalhada pelos centros urbanos e colocando em risco, em tese, outras pessoas que não necessariamente vinculadas ao tema, não é isso? Uhum. A reforma psiquiátrica teve uma boa intenção e foi muito bem feita, só que o Estado não investiu. Então, assim, a culpa não é das pessoas ou até mesmo dos drogados, a culpa é do Estado que não fez essa substituição adequadamente. E aí a questão das drogas refletiu isso muito mais, exalteceu isso que estava acontecendo. O senhor falou que, por exemplo, seriam necessários investimentos e que se hoje eles fossem feitos, eles iam estar só tapando um buraco de uma década que passou. Existe uma estimativa do quanto seria necessário e onde começar esse investimento? Se hoje o cobertor é curto, o que ele deve cobrir primeiro? São novos CAPs? Na sua avaliação, que o senhor acompanha isso há muitos anos? Eu acho que, primeiro, deve ser tratada a saúde mental como prioridade no país. Então, o investimento tem que ser proporcional e não 2,3% do orçamento. E justamente nessas estruturas, aumentar a quantidade de leitos de internação em hospitais, aumentar. Mesmo que o sentido do Ministério tenha sido de reduzir, é intencional. Mas na verdade esses leitos em hospitais, eles seriam mais para aqueles momentos de desintoxicação. Uhum. Não seria para internação um período longo, seria para desintoxicar, porque desintoxicando você tem como avaliar realmente se é o caso de uma internação prolongada. E aí não cai numa generalização desses profissionais desses hospitais, não? Exatamente. Tem que se investir na qualificação técnica dos profissionais, tem que se contratar mais psiquiatras, psicólogos, justamente para ter um suporte profissional adequado. E também seria interessante colocar no programa de saúde da família, que é esses profissionais multidisciplinares, psicólogos, psiquiátricas, assistentes sociais, irem até as residências já orientarem aqueles que não têm problemas com drogas ou transtorno e aqueles que tiverem já detectar preventivamente para iniciar o tratamento para não levar a uma situação de internação. A lei falava desse treinamento dos agentes de saúde. Fala. Mas isso não vem sendo feito? Vem sendo feito, mas na mesma proporção de todo o resto, ou seja, muito pouco. Realmente não se investe como deveria. Qual é o próximo passo em relação à saúde pública do Ministério Público nesse sentido? Como é que o Ministério trabalha? O senhor me deu um depoimento aqui, puxa, o governo não tem feito nada. E o Ministério? Como pode fazer? A nossa função, além de fiscalizar essa questão da internação psiquiátrica e compulsória, a gente também tem o dever de cobrar do Estado a política pública adequada. Então, a gente faz reuniões, cobra, já entramos com ações civis públicas justamente para o juiz determinar que sejam construídas essas instalações. Em alguns casos, a gente tenta resolver de forma extrajudicial, fazendo reuniões com, no caso do DF, né, secretário de Justiça, secretário de Saúde, secretário de Assistência Social, justamente para que toda essa estrutura seja voltada para tratar o assunto com prioridade. Só que é um investimento caro, só que as coisas vão acontecendo e o Estado vai ser cobrado como já está sendo cobrado. Então, é essa a função do Ministério Público, é cobrar que seja implementada essa estrutura e não retroceder ao que era a reforma, antes da reforma psiquiátrica. Dr. Moacir Rey, muito obrigada por essa conversa. Nós conversamos nesse programa com o promotor Moacir Rey, da 2ª ProSUS, que é a Promotoria de Defesa da Saúde do Ministério Público do Distrito Federal. O nosso tema foi saúde mental no Brasil. A você que nos acompanha, mais uma vez, muito obrigada pela sua atenção. Lembrando que se você quiser falar com a gente, mandar seu recado, você pode ligar aqui para o Senado, a ligação é gratuita, 0800 61 2211,
ou entrar na nossa página da internet, que agora tem um outro endereço. Então, você preste atenção, www.senado.leg.br, não .gov ou .com, .leg de legislativo.br. Tchau e até a próxima.